Graça e paz, meus irmãos. Iniciaremos hoje o 47º devocional do ano. Já foram em 46 semanas e esta é a 47ª semana do ano. Para a honra e glória do Senhor, temos mais um Devobenção aí, né? Refletindo na palavra do nosso Salvador. Hoje, meus irmãos, nós iremos refletir em Salmos 146. Um Salmos, né, que um versículo dele, né, tocou muito no meu coração. Um verso, na verdade, dele tocou muito no meu coração. E eu gostaria de refletir com vocês todos os Salmos, que é pequeno, de certa forma, então vai dar para a gente fazer uma reflexão muito rica e que eu creio que irá abençoar muito as nossas vidas. Amém? Então vamos fazer uma oração, vamos nos achegar diante dele em clamor, meus irmãos. Oremos. Senhor, nosso Deus, obrigado, papai, por quem tu és. Obrigado, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigado, Pai, porque o Senhor é bom. Ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações e que o Senhor seja honrado através de tudo isso. É isso que nós oramos e pedimos em teu nome. Amém. Meus irmãos, o início dos Salmos, nós temos o salmista fazendo uma declaração incrível. Irei ler todos os Salmos, né? Então, em seguida, nós iremos pegar pedacinho, pedacinho, que eu creio que irá, sabe, fazer com que a meditação se torne muito prática, se torne muito rica, né? E a gente consiga absorver da melhor forma. Vamos ler então. Salmos 146, versículo 1. Aleluia! Louve, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor por toda a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confie em príncipes, em meros mortais, incapazes de salvar. Quando o espírito deles se vai, voltam ao pó. Naquele mesmo dia, acabam-se os seus planos. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. Ele defende a causa dos oprimidos e dá alimento aos famintos. O Senhor liberta os presos, o Senhor dá vista aos cegos. O Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. O Senhor protege os estrangeiros e sustém o órfão e a viúva, mas frustra os propósitos dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Amém, meus irmãos. Esse Salmos é muito lindo. Realmente tive uma grande simpatia por ele. E vamos começar no versículo 1 e 2. O salmista aqui ele inicia os Salmos, né, fazendo uma declaração pessoal, algo particular dele. Ele diz sobre si mesmo: Aleluia, louve, ó minha alma. Aqui a gente tem algo muito, sabe, interno, muito pessoal. O salmista está falando com a própria alma. Ó minha alma, louve ao Senhor. E ele diz: louvarei. Ele fala com a sua própria alma e então ele afirma: louvarei ao Senhor por toda a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Então, meus irmãos, nesse momento nós aprendemos com o salmista que, primeiramente, o conhecimento próprio ele é muito importante, porque aqui o salmista ele está falando com a própria alma. Ele está falando consigo mesmo. Você pode estar passando por um momento muito difícil, mas ainda assim, esse falar consigo mesmo, você se compreender, você falar, nossa, eu estou triste, mas nessa tristeza, ó minha alma, louve ao Senhor. Isso é muito presente também em Salmos 142, que o salmista diz: Por que estás abatido, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio, Deus meu. Então o salmista, ele comunica, ele conversa com a própria alma. Ele compreende que ele pode estar passando por um momento difícil, ou então, por conta da gratidão por aquilo que Deus fez a ele irá louvar o Senhor. Ou pelo simples fato de Deus ser quem Ele é, isso com certeza é motivo suficiente para ele louvar ao Senhor. E em seguida, né, o salmista diz algo que é muito forte, que nós, né, como cristãos, precisamos compreender. O versículo 13 e 4 ele diz o seguinte: Não confie em príncipes, em meros mortais, incapazes de salvar. Quando o espírito deles se vai, voltam ao pó. Naquele mesmo dia acabam-se os seus planos. Então ele agora não está falando mais consigo mesmo. A gente pode até entender pelo fato dele falar na terceira pessoa, né, do plural, isso é um sujeito indeterminado, a gente não sabe determinar se ele está falando consigo mesmo, se ele está falando com a gente, enfim. A gente sabe que ele está falando com alguém. E isso pode ser
trago para nós, sabe? Se a gente lê isso de modo que o salmista está compartilhando o conhecimento que ele mesmo adquiriu, né? Porque ainda que ele estivesse falando para si mesmo, é um conhecimento que ele possui. Então, ele está dizendo isso, ele está afirmando isso, e nós trazemos isso para as nossas vidas. Não confie em príncipes, em meros mortais, incapazes de salvar. Por quê? Porque quando o espírito dele se vai, voltam ao pó. Naquele mesmo dia acabam os seus planos. Porque nós não devemos confiar naqueles que aparentemente, né, possuem poder, os príncipes, né? Aqui a gente vê na palavra de Deus também, Deus falando para os judeus, né, para os israelitas não confiarem no Egito. É nesse mesmo sentido, naqueles que humanamente, né, naqueles que aos olhos humanos possuem muito poder, os príncipes. Mas Deus nos afirma através da sua palavra aqui escrita, né, pelo salmista que esses meros mortais, eles são incapazes de salvar. Porque quando o espírito deles se vai, ele sabe, eles são perecíveis. Eles são passageiros, eles são limitados, sabe? Ao invés disso, aí o salmista diz: como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. Ao invés de confiar em príncipes e meros mortais, cujos dias se acabam e logo se vai e voltam ao pó, confiemos no Senhor. E esses serão bem-aventurados, serão felizes. Por quê? Aí a gente vê, né? O versículo 7, 8 e 9. E também o 10, né? Ele dá muitos motivos pelos quais nós podemos confiar e nós devemos confiar no Senhor. Ele defende a causa dos oprimidos e alimenta os famintos. O Senhor liberta os presos. O Senhor dá vista aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor protege o estrangeiro e sustém o órfão e a viúva, mas frustra o propósito dos ímpios. O Senhor reina para sempre. Meus irmãos, por que nós devemos confiar no Senhor ao invés de confiarmos em príncipes? Porque o Senhor, ele ajuda o necessitado. O Senhor está com as suas mãos, os seus olhos, com seus ouvidos inclinados, atentos às nossas necessidades. Ele não é indiferente àquilo que você precisa, pelo contrário, ele sabe muito bem. E aqui o salmista, ele traz muitos exemplos do que o Senhor faz. E todos os exemplos é com relação aos necessitados. Ele alimenta os famintos, ele defende a causa dos oprimidos, ele liberta os presos, ele dá vista aos cegos, ele levanta os abatidos, ele ama os justos, ele protege os estrangeiros, ele sustém o órfão e a viúva, mas frustra o propósito dos ímpios, né? Aqui a gente tem ele falando que ele ama os justos, mas frustra o propósito dos ímpios. Isso é muito comum nos Salmos, né? Esse, em um verso é isso e no outro é o contrário, né? Mas é nesse mesmo sentido. Ele fala a mesma coisa com palavras diferentes, né? Ele tem a intenção de falar a mesma coisa, que o Senhor, ele é justo. O Senhor, ele recompensa cada um segundo os seus atos. Então, é muito importante nós compreendermos que ele está atento às nossas necessidades. Portanto, nós devemos louvá-lo por toda a nossa vida, cantar louvores a ele com todo o nosso viver. Nós não podemos confiar nos príncipes, no Egito. Nós devemos confiar nele. Sabe? Vocês conseguem compreender como o salmista ele constrói os salmos de modo muito interligado? Primeiro, ele faz uma afirmação sobre si mesmo. Segundamente, ele fala conosco. Ele fala de modo geral que nós não podemos confiar nos príncipes. Terceiramente, ele diz o porquê, sabe? Ele fala que é bem-aventurado que confia no Senhor e por que nós devemos confiar no Senhor ao invés de confiarmos nos príncipes. E, por fim, ele faz, né, de certa forma, um apelo. Ele diz o seguinte: o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. O teu Deus, ó irmão aflito, angustiado, o teu Deus reina de geração em geração. Portanto, confie nele. Não busque no Egito, não busque na força do seu próprio braço resolver uma situação que é o Senhor quem deve agir. Isso é muito importante para nós, porque nós às vezes nos esquecemos que as coisas acontecem conforme a vontade do Senhor. É isso que ele diz aqui no versículo 6. É o Senhor que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. É o Senhor soberano, o Criador de toda a criação, aquele que está acima de tudo. E ele mantém a sua fidelidade. Então, nós, que somos filhos de Deus, nós temos que compreender que o Pai,
ele é digno de confiança, sabe? Ele mantém a sua fidelidade para sempre. Então, que possamos confiar nele durante esses momentos de aflição. Isso não significa que nós iremos estar parados com as pernas levantadas, erguidas e dormindo, tirando o cochilo. Não. Que nós iremos agir com o coração em paz, crendo que, independente do que aconteça, foi conforme a vontade do Senhor. Isso é muito importante, sabe? Quando a gente diz espera no Senhor, descansa no Senhor, confia nele, isso não significa que você vai ficar parado, que você vai ficar inerte aqui, ó, na tua. Vai Deus, confia em tu. Vai, faz, pode fazer, pode fazer. Isso significa que você vai agir, mas você vai agir consciente de que, independente do que aconteça, Deus continua sendo e será para todo sempre. Ele é. Ele é o grande eu sou. E não importa as coisas que aconteçam nas nossas vidas, não irá mudar isso. Então que nós possamos sermos, sabe, que nós possamos ser felizes, assim como aqui o salmista declara, o bem-aventurado é aquele cujo auxílio, o Deus de Jacó, a esperança está no Senhor. E você, meu irmão, que está passando por dificuldade, tribulação, né, que está acabando, né, as suas forças, que você possa realmente pôr diante de Deus as suas fraquezas e clamar a Ele por misericórdia, porque certamente os seus ouvidos estão inclinados para ouvir, né, o seu socorro, o seu clamor. Isso para nós, meus irmãos, é um refrigério de fato. Nós confiamos no Deus Todo-Poderoso, naquele que criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Amém? Então é isso, meus irmãos. Vamos fazer uma oração, né, para encerrar o devocional, para a honra e glória do Senhor. E oremos, meus irmãos. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por quem Tu és. Diante de Ti, Pai, nós pedimos perdão, Pai, pelos muitos momentos em que nós buscamos, Pai, ajuda no Egito, Pai, que nós tentamos resolver as coisas pela força do nosso braço, nos frustramos e fizemos aquilo, Pai, que não honrou o Senhor. E aqui nós declaramos, Pai, total confiança e dependência de Ti, clamando ao Senhor para que o Senhor nos ajude a seguir com isso, não apenas com palavras, mas com atitudes, que nós possamos, né, agir, Pai, crendo que o Senhor há de ser glorificado, Pai, independente do que aconteça, e que o Senhor, Pai, nós sabe que nós possamos sermos submissos, Pai, à Tua vontade, que o Senhor faça a Sua vontade, Pai, assim na terra como nos céus. Obrigado, Pai, por quem Tu és, Pai. Obrigado por esse momento, Deus. Que o Senhor continue a falar nos nossos corações. É isso que nós oramos, Pai, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus abençoe grandiosamente. Amém.